Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira o advogado Marcos Tavares Leite, o professor Edmundo Medeiros, sempre com informações importantes ao micro e pequeno empresário, além de dicas e curiosidades. E nesta semana, o presidente do SIMP, Joseph Cury, recebe o diretor-geral do Jornal da Zona Leste, Antônio Carlos Cimino, que falou sobre a importância dos jornais de bairro, entre outros assuntos. Fique conosco. Eu gostaria então de começar tratando sobre a questão do PIS/COFINS de incidência monofásica. Ocorre que a sistemática associada ao PIS/COFINS monofásico impôs uma burocracia, impôs uma complexidade que, por vezes, faz com que o microempresário, aquele que está recolhendo a sua tributação no Simples Nacional, recolha em duplicidade essas contribuições. Eu explico. O microempresário que adquire de uma empresa, por exemplo, de uma indústria farmacêutica, produtos submetidos ao regime de incidência monofásica, ele já pagou esses tributos, ele já pagou o PIS e COFINS de forma antecipada na indústria. A sistemática estabelecida, então, foi que, ao revender esses produtos, esse microempresário indique no programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, o PGDAS, ele indique que ele já sofreu essa tributação. O programa gerador, então, automaticamente faria a segregação dessa receita, não fazendo incidir sobre ela os percentuais de PIS e COFINS devidos pela empresa do Simples. O fato, no entanto, é que muitos microempresários não se dão conta desta incidência que se deu na indústria e recolhem novamente o PIS e COFINS sobre essa venda. O que deve ser feito nessas situações? O microempresário, evidentemente, ele tem direito a restituir esses valores. E essa restituição, ela pode se dar, inclusive, de forma retroativa nos últimos 5 anos. O microempresário, então, que suspeite que isso tenha acontecido, deve fazer uma verificação ao longo dos últimos 5 anos, deve pegar a documentação pertinente ao Simples Nacional e conferir se durante esse período ele realizou vendas de mercadorias sujeitas ao PIS/COFINS monofásico. Identificado essas vendas, esse pedido de restituição pode ser feito diretamente à Receita Federal do Brasil. Outra situação de complexidade que provoca dúvidas e erros no microempresário diz respeito ao ICMS substituição tributária. Neste caso, o microempresário ele pode ser atingido de duas formas. Se ele for um microempresário, uma microindústria, por exemplo, sujeita à substituição tributária, ele irá recolher o ICMS próprio na condição de substituto tributário e também o ICMS do substituído, ou seja, o ICMS que seria pago pelo seu cliente. Nessa hipótese, este microempresário substituto tributário, ele irá recolher o próprio ICMS, o ICMS decorrente da sua venda, dentro do regime do Simples Nacional. Porém, irá realizar o cálculo do ICMS substituição, ou seja, o ICMS da pessoa seguinte, da empresa seguinte que irá adquirir essa mercadoria, dentro dos parâmetros de cálculo fixados pela Secretaria de Estado da Fazenda. Situação diferente diz respeito ao microempresário que é simplesmente substituído, ou seja, ele já adquiriu uma mercadoria em que o ICMS dele foi cobrado de forma antecipada. Nesta situação, a venda deste contribuinte, a venda deste microempresário, será feita sem a incidência do ICMS substituição. Vejam então que eu tenho duas situações. A do microempresário que é substituto tributário e que, portanto, vai pagar o ICMS próprio de substituto tributário, segundo parâmetros do Simples Nacional, e também irá incluir no preço o ICMS substituição, aquele que seria devido pelo adquirente da sua mercadoria. Seguindo, então, neste caso, parâmetros da Secretaria de Estado da Fazenda. A segunda hipótese diz respeito ao microempresário que é apenas o substituído. Ou seja, ele adquire a mercadoria e o ICMS que ele deveria recolher já foi recolhido de forma antecipada
pelo substituto. Neste caso, a venda é feita sem nova incidência de ICMS. E o microempresário, portanto, deve estar atento a essas duas situações para que não faça o recolhimento em duplicidade do imposto devido ao Estado. Os empresários, inclusive da micro e da pequena empresa, devem tomar muito cuidado no que diz respeito à recuperação de créditos tributários. É verdade que há muitos pagamentos que são feitos a maior e é um direito do contribuinte, quando faz o pagamento a maior ou um pagamento indevido, postular sua restituição ou mesmo a compensação ou ressarcimento perante a Receita Federal. Todavia, hoje se depara com vários serviços que são oferecidos propondo recuperação de créditos tributários e nem todos são realmente legítimos e legais. Muito se oferece pagamento com títulos públicos, pagamento com créditos de terceiros, uma parafernália de possibilidades, ou melhor, de supostas possibilidades de redução da carga tributária. Muito cuidado com essas propostas. Muito realmente é sério e pode-se recuperar tributos pagos a maior ou indevidamente. Mas muitas vezes se propõe também a recuperação ou pagamento de tributos de uma forma ilegal e que a Receita Federal vai glosar, vai alterar, vai recusar esse tipo de pagamento que pode gerar, além de dever de pagar o imposto em atraso, multas de até 150%, além de representação criminal, exclusão em CADIM, impossibilidade de obter certidões negativas. Portanto, a orientação da Receita Federal, e ela tem feito já um trabalho de orientação, há inclusive no próprio site da Fazenda uma cartilha que trata sobre os cuidados na recuperação de créditos tributários. O contribuinte tem que estar sempre muito atento para que possa fazer essa recuperação de crédito tributário, que o crédito seja próprio, da própria empresa. A Receita Federal não admite o pagamento ou compensação de créditos tributários de terceiros. Essa seção não é reconhecida, não tem amparo legal. Que o valor do crédito seja líquido e certo, ou seja, o valor seja exato e possa ser determinado através de documentos fiscais hábeis que realmente existe aquele crédito. Quando diz respeito a uma decisão judicial, só admitem a compensação ou a recuperação com decisões judiciais transitadas em julgados e após a habilitação desse crédito junto ao site da Receita Federal do Brasil. Por fim, tem que ser sempre uma compensação entre tributos administrados pela própria Receita Federal, créditos de terceiro, tributos de outros órgãos públicos não podem ser utilizados para pagamento ou recuperação tributária. Muito cuidado, portanto, contribuinte. É importante pagar o que é devido. Não tem que pagar nem mais, nem menos. Recuperar o que foi pago indevidamente. Apurar os créditos possíveis de recuperação. Mas, mais uma vez, a orientação que é dada, principalmente pela Receita Federal, não admitam cessão de créditos de terceiros. Títulos públicos só em questões absolutamente específicas, como o caso de títulos da dívida agrária. O crédito tem que ser líquido e certo e amparado em documentos legais e legítimos. Isto é fundamental para que se mantenha a regularidade. Aquilo que pode parecer uma pequena economia de 25%, 30%, pode lhe gerar um prejuízo de mais de 200%, além do comprometimento do patrimônio pessoal do empresário e de uma representação criminal. O 10º Fórum Lead de Empreendedores acontece no próximo dia 23 de novembro. Grandes líderes e empreendedores abordam trajetórias de vitória e dividem lições preciosas de empreendedorismo. O evento discute a importância da atividade, as razões e aprendizados destes brasileiros que impulsionam o crescimento social e econômico do país. Para mais informações, acesse www.leadglobal.com. Entrevista da semana.
Nosso convidado de hoje é Antônio Carlos Cimino. Ele é diretor-geral do jornal Zona Leste. Vocês vão entender hoje a importância do jornal de bairro, entre outras coisas. É um prazer tê-lo conosco. Cury, é um prazer enorme e tenho que parabenizar você. Num país onde nós temos 6,5 milhões de empresas e 99% da pequena empresa, eu só tenho que parabenizá-lo. Muito obrigado. O desafio é grande, a luta é grande. Muito grande. E aí entra um cenário que a gente quer passar para toda a sociedade. E você preside um sindicato hoje de jornais de bairro do estado de São Paulo. Isso é real? Fala um pouquinho a respeito disso. O sindicato, na realidade, ele é o sindicato das editoras de jornais de bairros e revistas de São Paulo, da capital. Tá. Hoje nós somos, em números redondos, 200 veículos, 200 títulos entre jornais e revistas. Nós editamos juntos 2 milhões de exemplares por semana. 2 milhões. Milhões. O que significa isso? Que nós temos mais de 10 milhões de leitores na cidade de São Paulo, sendo a segunda maior imprensa de bairro do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Que coisa fantástica. São números astronômicos. E poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas sabem disso. Agora, o mundo está uma reviravolta quando se fala de informação. As mudanças da informação, a velocidade da informação e assim por diante. Isso está afetando os jornais, as revistas de bairro? Não, pelo seguinte, porque nós também estamos online. Nós estamos também a nossa plataforma eletrônica e estamos com o tradicional veículo físico. O Jornal da Zona Leste, por exemplo, tanto o Jornal da Zona Leste, que é nosso, o Jornal Marco Zero, que é o único jornal do centro da cidade, e o Jornal Valor da Paulista, eles são físicos e estão online. E o gostoso de todo esse ambiente é que as pessoas gostam mais do físico do que online. Agora, com essa mudança, vários especialistas passaram aqui pelo nosso programa e eles dizem que a entrega porta a porta vai se manter e deve crescer no futuro. É isto que é uma realidade que você vive no dia a dia? Sem dúvida, a comodidade é muito grande. Você recebe o seu jornal do seu bairro, as notícias do seu ambiente familiar, da sua casa, do seu escritório, na sua porta, tanto do escritório, na empresa ou em casa, é uma comodidade muito grande. Jornal de bairro dura uma semana, se for quinzenal, 15 dias, se for mensal, um mês. Cury, não tem nada mais antigo do que o jornal do dia anterior. O jornal do dia anterior, o jornal diário, quem é que vai lê-lo amanhã? O jornal de bairro não, ele dura todo esse período e passa na mão de toda a família, da mulher, da esposa, do marido, dos filhos e chega até a empregada. Na verdade, existe uma não concorrência, porque os grandes veículos de comunicação, eles são obrigados a dar a notícia global. Sim. E o jornal de bairro está focado nas coisas da comunidade local. Sem dúvidas, você está completamente cheio de razão. O jornal diário, a grande imprensa, dita grande imprensa, tem um papel completamente diferente do nosso e cumpre um papel extremamente saudável. Não, claro, democrático e sustentável da democracia. Tenho algumas restrições, eu pessoalmente, tenho algumas restrições entre um veículo e outro em função de matéria, tá? Mas isso é problema do leitor, né? Do leitor Cimino. Agora, a imprensa de bairro cumpre um papel que a grande imprensa não faz. Nós conhecemos o cartório, o padre, o comerciante. Nós temos uma afinidade completamente diferente. Há uns anos atrás, quando existia ainda o Diário Popular, eles inventaram o jornal Diário Bairro. Não deu certo. O Estadão fez a mesma coisa, não deu certo. A Folha de São Paulo também quis concorrer conosco, não deu certo. E não dará certo. No Rio de Janeiro, o jornal O Globo
Cada bairro tinha o seu jornal. Globo Ipanema, Globo Botafogo e assim sucessivamente. Não deu certo. Por quê? Não tem a convivência. Eu sei o nome do dono da loja, eu sei o dia do aniversário dele, da esposa. Que é uma característica do jornal de bairro. É outro assunto. O que me interessa o que acontece na Bósnia? Me interessa o que acontece no meu bairro. A mão de direção, se vai ter plantio de árvore, poda de árvore, se quem é que vai tapar o buraco da minha rua, onde eu vou consumir o restaurante, o boteco. É completamente diferente. São coisas distintas, né? O que é muito bom. O que é muito bom. O que é muito bom. Que é muito Todo bom. mundo tem mercado, todo mundo está no seu nicho. Nós temos ainda... E todos, por favor, me corrija se eu estiver dando informação equivocada. O jornal de bairro, a comunidade local o lê. E é um dos sustentáculos, claro que toda a imprensa é sustentáculo, da democracia. E cada um escolhe a linha editorial que ele quer ter. É Perfeitamente. Isso? Ou não? É isso mesmo. Eu queria só complementar. Por favor. Porque o jornal de bairro, ele é gratuito. Sim. Então, nós fomentamos a leitura. E, consequentemente, nós ajudamos o jornal diário. Claro. Porque com o gosto pela leitura, eu vou comprar o jornal diário. Então, nós estimulamos a leitura, tanto que todas as feiras de livros, pode perceber, todas elas, ano a ano, elas aumentam a quantidade de livros vendidos. E o jornal de bairro vem crescendo todo ano? Todo ano. Sistemicamente? Sistemicamente. Nós temos uma quantidade X de tiragem e temos que aumentá-la sempre, porque além do porta a porta, que é o nosso negócio, lojas, comércio, edifícios, né? Nós colocamos, no nosso caso, displays em 60 pontos da região. E temos que abastecê-lo porque some. É impressionante. Uma vez por ano, me parece que vocês promovem um evento da comunidade local, elogiando com diploma, com uma festa muito bonita, homenageados que se destacaram na região. Qual é a finalidade e por que disso? Nós, esse ano, estamos promovendo já a 32ª festa. 32ª? 32 anos com o Prêmio Notável. E assim, nós começamos com o bairro da Moca. Os comerciantes do bairro da Moca, depois passou para a Zona Leste e hoje está indo para São Paulo. Nós estamos premiando com muito prazer, isso nos dá um orgulho danado, porque nós homenageamos os melhores empresários. E como é que nós fazemos isso? Nós temos um anúncio no jornal e os leitores é quem escolhem os homenageados. Ou seja, os seus clientes é que escolhem quem deve ser homenageado. Exatamente. O Jornal da Zona Leste, por ser o promotor do evento, se dá o direito de escolher 5, a seu critério, a seu modo. Uma para valorizar um empresário novo, outra para valorizar um empresário como você, que é um ícone na sua área. O que você faz tem que ser homenageado não uma vez por ano. Você teria que ser homenageado todos os dias. Não, por favor. Pelo trabalho que você faz. Muito obrigado. Então, a forma com que nós homenageamos é um carinho muito grande para, pelo menos, uma vez por ano, parabenizar as pessoas de valor. Você é um homem polivalente. Você é um homem que tem uma história muito longa em várias áreas. Você também está envolvido ou trabalha na área de imóveis. Exato. Isso é real? Real. Nos conta um pouquinho dessa história. Eu estou na área de imóveis há 47 anos. 47? 47. O jornal existe há quantos anos? 47 anos. Também os dois começaram em conjunto? Pura coincidência de data. Porque eu era professor, tinha escola na Aclimação, curso de Madureza, e éramos 8 sócios, fomos comprando a parte um do outro, ficamos 2. E eu queria ser corretor de imóveis. Jornalista, tinha programa de rádio e queria ser corretor de imóveis. E meu pai queria destroncar o meu pescoço.
Só isso. E o que mudou? Ele não conseguiu destroncar, felizmente, o seu pescoço. E aí entrei numa imobiliária, Sim. Sem saber nada, calça branca totalmente. Claro. Fui a uma imobiliária, essa imobiliária tinha 25 corretores, e eu querendo aprender, e eu gastava um par de sapatos por semana. Eu andava. Vila Prudente, Vila Ema, Sapopemba, Parque São Lucas, São Mateus, eu andava muito. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês, campeão de vendas. Naquela época não existia mídia eletrônica, não existiam os mecanismos que tem hoje. Era sola de sapato mesmo. Mesmo. Não tinha celular, imagina. Claro. Não tinha telefone, o telefone era tão caro que valia o preço de um automóvel, para ter uma ideia. É verdade. Então era sola de sapato, muita campainha e algumas estratégias, né? Bar, perguntar para o dono do bar, cabeleireira, por favor, a senhora sabe onde que tem um imóvel aqui para vender? Eu soube que tem um, mas não me deram o número. Ah, tem ali. E aí captava 5, 6 imóveis numa pergunta só. Mas tem uma historinha interessante. Quando, em 1990, quando todos nós ficamos com 50 cruzados novos, eu tinha amizade. Que, aliás, muita gente se suicidou, muita gente teve problemas graves. Graves. E aí fui a Brasília, consegui com a Zélia Cardoso de Mello que ela reconhecesse o contrato de gaveta, que ao quitar o imóvel quitasse com 50% de desconto e que ela ajudasse aos mutuários. E conseguimos. E eu tinha um imóvel financiado, fui à Caixa Econômica, tinha fila para fazer a quitação, inclusive com 50% de desconto. E duas senhoras conversando na fila. Num determinado momento, uma vira para a outra e fala assim, a dona Zélia tem que ir para o céu, porque agora estou quitando meu imóvel e graças a ela. E eu comecei a chorar. Aí a moça falou assim, o senhor está se sentindo bem? Eu falei, não, está tudo bem, que eu estou emocionado porque eu também vou quitar meu imóvel. Porque se eu falasse para ela, olha, fui eu que fui a Brasília e tudo mais, meu Deus do céu, chama o guarda para prender esse moço aí, claro. Provavelmente. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Queria agradecer muito a sua participação e dizer que continue sendo esse homem que você sempre foi, com esse trabalho belíssimo de jornalismo, na área imobiliária, enfim. Continue aquilo que você sempre foi. E é isto que o país precisa, mais homens como você. A você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!